Boa noite, pessoal! Como vocês estão por aí? Fiquem bem à vontade e, claro, já peguem aquela pipoca caprichada e o copo de suco, porque a história de hoje está simplesmente imperdível. Sabe aquele tipo de trama que faz a gente querer entrar na tela para defender a protagonista com unhas e dentes? Pois é. Hoje vamos conhecer a jornada da Júlia, uma jovem de coração enorme, que aceita um desafio que ninguém mais no mundo queria: cuidar do filho do senhor Alexandre, um homem que congelou o próprio coração após uma tragédia devastadora. Preparem-se para muitas reviravoltas, intrigas de família de cair o queixo e uma lição inesquecível de que o amor pode sim florescer até nos terrenos mais áridos e difíceis. Se você gosta de histórias de superação e romance com uma pitada de drama, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos mergulhar juntos nessa narrativa emocionante agora mesmo. Júlia estava em um momento crítico da vida, com as contas acumuladas e o desespero batendo à porta, quando viu o anúncio para ser babá na imponente mansão dos Albuquerque. O que ela não imaginava era que a rotina naquela casa era tão cinzenta e gélida quanto o céu de um inverno rigoroso. Alexandre, o patriarca e dono de um império empresarial, era um homem de sucesso aos olhos do mundo, mas por dentro era um deserto. Ele vivia envolto em sombras e silêncios desde que perdeu a esposa em um acidente trágico há 3 anos. O pequeno Léo, de apenas 6 anos, era o reflexo mais doloroso desse abandono emocional. O menino havia se tornado rebelde, difícil e conhecido na cidade por fazer todas as babás anteriores pedirem demissão em menos de uma semana, muitas vezes saindo de lá em prantos. No primeiríssimo dia, Júlia foi recebida com um balde de tinta fresca sobre sua cabeça. Uma armadilha meticulosa de Léo. Alexandre, em vez de dar uma bronca ou mediar a situação, apenas olhou para o relógio com desdém e disse friamente: "Se não aguentar a pressão, a porta é a serventia da casa." Mas Júlia não era como as outras. Em vez de gritar ou desistir, ela limpou o rosto com calma, olhou nos olhos do menino e disse com um sorriso doce que azul era, na verdade, sua cor favorita. A partir daquele instante, ela decidiu que não apenas cuidaria daquela criança, mas traria a cor e a vida de volta para aquela mansão que mais parecia um museu de tristezas. Ela passou os dias observando os silêncios pesados de Alexandre e as carências profundas de Léo, percebendo que o menino não era mau por natureza. Ele apenas gritava por atenção em um ambiente onde o luto havia se tornado a única regra da casa. Júlia começou a implementar pequenas mudanças sutis, flores frescas na mesa de jantar, músicas suaves tocando pelas tardes e o cheiro de bolo caseiro saindo da cozinha, tentando passo a passo quebrar o gelo que parecia ser eterno naquelas paredes. As semanas foram passando e a persistência inabalável de Júlia começou a dar frutos que ninguém naquela casa achava possíveis. Léo, que antes se recusava terminantemente a comer ou fazer os deveres de casa, agora esperava ansiosamente na porta pela hora da aventura que Júlia criava no imenso jardim da propriedade. Alexandre, que costumava chegar o mais tarde possível apenas para evitar as memórias dolorosas da falecida esposa, começou a notar que a casa não tinha mais aquele cheiro de mofo e tristeza. Certa noite, ao chegar de uma reunião exaustiva, ele encontrou Júlia adormecida no sofá da biblioteca enquanto lia um livro de contos clássicos para Léo, que também dormia tranquilamente com a cabeça em seu colo. Pela primeira vez
vez em anos, Alexandre sentiu um calor estranho e desconhecido no peito. Ele tentou, a todo custo, manter a distância profissional, agindo com rispidez e dando ordens curtas. Mas os olhos de Júlia, sempre tão gentis, transparentes e compreensivos, pareciam ler cada camada de sua alma machucada. O momento de virada aconteceu em uma noite de tempestade violenta. O barulho dos trovões apavorou Léo, e Alexandre e Júlia acabaram passando a noite inteira acordados na sala, tentando acalmar o menino. No silêncio da madrugada, eles começaram a conversar sobre coisas banais, que logo se tornaram confissões profundas. Alexandre falou, com a voz embargada, sobre a culpa paralisante que sentia e o medo visceral de amar o filho, e perclou de forma trágica também. Júlia, com uma sabedoria que parecia vir de outra vida, tocou suavemente a mão dele e disse que o amor era o único risco que realmente valia a pena correr neste mundo. Aquele toque elétrico breve, mas intenso, mudou a dinâmica entre os dois para sempre. Alexandre percebeu que aquela babá não era apenas uma funcionária eficiente, mas a luz que ele havia jurado que nunca mais deixaria entrar em sua vida. O clima na casa mudou drasticamente. O pai começou a fazer questão de jantar com o filho, e os sorrisos, antes considerados relíquias raras, tornaram-se o novo idioma oficial da família Albuquerque. Toda felicidade genuína parece atrair olhares carregados de inveja e maldade, e na vida de Alexandre, esse olhar vinha de sua sogra, a implacável Dona Beatriz, mãe da falecida esposa de Alexandre. Beatriz sempre nutriu um plano ambicioso. Ela queria casar Alexandre com uma sobrinha de sua linhagem rica para garantir que o controle sobre a fortuna e a herança de Léo permanecesse sob suas mãos. Ao visitar a mansão de surpresa e perceber a cumplicidade evidente e os olhares trocados entre o genro e a simples babá, Beatriz sentiu o perigo imediato aos seus planos. Ela começou a agir nas sombras, como uma serpente, observando cada passo de Júlia com desprezo. Primeiro, foram comentários maldosos e passivo-agressivos sobre a educação de Léo, insinuando na frente de Alexandre que a babá estava deixando o menino mimado, sem limites, e perdendo o respeito pela hierarquia. Depois, em um movimento cruel, Beatriz tentou humilhar Júlia publicamente durante um chá beneficente que organizou na mansão, questionando em voz alta as origens humildes da moça e o motivo real de uma jovem tão bonita estar tão interessada em um homem viúvo, rico e vulnerável. Júlia, embora profundamente magoada, manteve a elegância e a postura, mas a semente venenosa da dúvida foi plantada na mente de todos. Beatriz não parou por aí. Ela contratou investigadores para vasculhar cada detalhe do passado de Júlia, procurando qualquer deslize, qualquer erro de juventude que pudesse usar como arma. O clima de paz que Júlia havia construído com tanto esforço começou a ser substituído por uma tensão invisível e sufocante. Alexandre, infelizmente, se viu preso entre o respeito quase sagrado pela memória da falecida esposa e os sentimentos novos e avassaladores por Júlia. Beatriz jogava com a culpa dele todos os dias, sussurrando em seus ouvidos que substituir a mãe de Léo por uma babá qualquer era uma traição imperdoável à memória da filha dela, minando lentamente a confiança que Alexandre estava finalmente aprendendo a ter. Dona Beatriz decidiu que o tempo de sutilezas havia acabado e que era hora de dar o golpe final para expulsar Júlia de uma vez por todas. Ela aproveitou uma viagem de negócios de 3 dias que Alexandre precisou fazer para armar uma situação
situação extremamente comprometedora. Beatriz contratou um antigo conhecido de Júlia, um rapaz de caráter duvidoso de sua cidade natal, para aparecer na mansão, alegando ser seu cúmplice em um plano sórdido para extorquir dinheiro de Alexandre. A vilã instalou câmeras escondidas em pontos estratégicos e gravou uma conversa totalmente fora de contexto, editada de forma que parecia que Júlia estava planejando pedir uma quantia astronômica para ir embora e deixar a família em paz. Para selar o destino da moça, Beatriz descobriu que uma joia valiosíssima, um anel de diamante que pertenceu à sua filha e que estava desaparecido, havia sido convenientemente colocada entre os pertences pessoais de Júlia quando Alexandre retornou da viagem. Cansado, mas ansioso para ver Júlia, foi recebido por uma Beatriz em prantos teatrais, alegando que havia pego a babá no flagra, tentando roubar a família e que ela estava mancomunada com criminosos de sua cidade. Ela mostrou as fotos granuladas, o áudio editado e a joia encontrada na bolsa da moça. Alexandre, cujo maior trauma era justamente a traição e a quebra de confiança, explodiu em uma fúria cega. Sem dar a menor chance para Júlia se explicar ou se defender, ele a chamou de oportunista barata e exigiu que ela saísse de sua propriedade imediatamente, ameaçando chamar a polícia. Júlia, com o coração estraçalhado e os olhos inundados de lágrimas, tentou argumentar, mas ao ver o desprezo gélido no olhar do homem que ela havia aprendido a amar, percebeu que a palavra de uma sogra poderosa e influente sempre pesaria mais que a dela naquela casa. Léo chorava desesperado, um choro agoniante, agarrado às pernas de Júlia, mas foi arrancado bruscamente por Beatriz, que sorria vitoriosa por trás da máscara de falsa preocupação, enquanto Júlia cruzava o portão da mansão com apenas uma mala e a alma em pedaços. Os dias que se seguiram à partida de Júlia foram um verdadeiro inferno na terra dentro daquela mansão. Léo entrou em uma greve de fome severa e parou de falar totalmente, voltando a ser o menino agressivo de antes, mas agora com uma camada de tristeza tão profunda que partia o coração de qualquer um que o visse. Alexandra, embora tentasse desesperadamente se convencer de que havia tomado a decisão certa para proteger sua família, não conseguia encontrar um segundo de paz. O silêncio da casa agora o assombrava como um fantasma. A grande virada aconteceu quando o chefe da segurança da mansão, um homem íntegro que sempre admirou a bondade genuína de Júlia, decidiu que não podia mais ficar calado. Ele havia estranhado a movimentação e, por conta própria, recuperou imagens de uma câmera de segurança externa que Beatriz esqueceu de verificar. Nas imagens, ficava claro que Beatriz havia entregado um envelope volumoso de dinheiro ao rapaz que se fingiu de cúmplice de Júlia logo após ele sair da mansão. O segurança levou a gravação diretamente para Alexandre. Quase ao mesmo tempo, Léo, em seu estado de prostração, encontrou escondido sob seu travesseiro um diário que Júlia havia deixado para ele. Escrito à mão com todo o carinho do mundo, cheio de mensagens de amor, encorajamento e dicas para ele nunca desistir de seus sonhos, provando de forma incontestável que ela nunca teve intenções financeiras. O golpe final na teia de mentiras de Beatriz veio quando Alexandre, agindo por impulso e justiça, confrontou o rapaz da gravação,
que, acuado, confessou ter sido pago generosamente pela sogra para destruir a reputação de Júlia. A ficha caiu para Alexandre com o peso esmagador de uma montanha. Ele havia expulsado a única pessoa que trouxe vida, esperança e amor para sua família por causa das manipulações de uma mulher amargurada e cruel. Ele percebeu, tarde demais, que o verdadeiro perigo para sua felicidade não era o amor puro de Júlia, mas o ódio e o controle de Beatriz. Tomado por um arrependimento que queimava em seu peito, ele expulsou a sogra de sua casa para sempre, proibindo-a de chegar perto de Léo, e partiu em uma busca frenética e desesperada pela mulher que ele nunca deveria ter deixado partir de seus braços. Após horas de busca e muitas ligações, Alexandre finalmente encontrou Júlia em uma pequena e empoeirada rodoviária da cidade vizinha, onde ela aguardava o próximo ônibus para retornar. Derrotada, para sua cidade natal. Ela estava sentada em um banco de madeira descascado, parecendo muito menor do que realmente era, carregando apenas sua mala simples e uma expressão de desolação total no rosto. Quando ele gritou o nome dela pelo saguão, Júlia hesitou em olhar para trás, achando que sua mente estava pregando peças e criando a voz do homem que ela tanto amava. Alexandre correu até ela e, ignorando todos os olhares curiosos dos passageiros, caiu de joelhos no chão pedindo perdão de forma humilde e sincera. Ele confessou, com lágrimas nos olhos, que foi um tolo completo por deixar os traumas do passado cegarem sua visão e que a mansão nunca mais seria um lar sem a presença dela. Júlia, inicialmente relutante e ferida, viu a verdade nua e crua no olhar de Alexandre. Ele prometeu solenemente que nunca mais ninguém se atravessaria entre eles, e que ele a queria de volta não como uma funcionária, mas como sua esposa, sua companheira e a mãe de coração que Léo tanto precisava. O reencontro de Júlia com o menino na volta para casa foi uma das cenas mais emocionantes que aquela cidade já viu. Léo correu para os braços dela como se tivesse finalmente encontrado seu porto seguro após uma tempestade em alto março. Meses depois, a mansão dos Albuquerque estava completamente transformada. Não havia mais sombras nos cantos, apenas luz solar e o som constante de risadas genuínas. Alexandre e Júlia se casaram em uma cerimônia íntima e deslumbrante no mesmo jardim onde ela o ensinou que era possível amar novamente. Alexandre finalmente entendeu que o luto não se cura com o isolamento ou o esquecimento, mas sim com a coragem de permitir novos começos. Júlia, a babá que todos duvidavam, tornou-se a rocha e o coração daquela família, provando para o mundo que o amor verdadeiro e a integridade sempre vencem. No final, as mais cruéis e elaboradas intrigas. E assim, eles viveram verdadeiramente felizes, unidos e em paz absoluta